verificar e desmentir algumas coisas que me contaram sobre Deus para você. E uma das primeiras coisas é, como a gente bem ouve falar, que muitas pessoas elas dizem: eu tenho Deus no meu coração, eu tenho muita fé, há um só Deus. Então a gente olha e a gente espera ver algo na vida dessas pessoas que de fato mostre que Deus está na vida delas. Então nós olhamos, nós vemos que não há uma mudança. Por quê? Porque aquele que diz ter no seu coração, aquele que se aproxima de Deus, obrigatoriamente, necessariamente, essa pessoa tem uma vida transformada por Deus. É evidente os frutos na vida dela. É evidente a presença de Deus na vida dela. A gente observa e vê que há uma pessoa que realmente tem Deus no seu coração, ela não vive uma vida desordenada. Ela vive diferente. As pessoas veem algo diferente nela, porque é Deus na vida dela. Então, quando uma pessoa tem Deus no seu coração, ela vive uma vida de forma que agrade a Deus. E uma das evidências que uma pessoa tem Deus no seu coração é obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está escrito lá na carta de João, no capítulo 2, diz que aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Então veja, aquele que ama a Deus, que tem Deus no seu coração, ele obedece a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele disse: se vocês me amam, guardem as minhas palavras, porque nisso está o amor. E nós guardamos as suas palavras, os seus ensinamentos. Então quem tem Deus no seu coração, quem tem fé em Deus, ele vive a vida de forma que agrade a Deus. Uma vida que Deus tem agrado. Ele não vive de forma desordenada. Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele traía, ele não trai mais. Ou seja, ele faz aquilo que agrada a Deus, ainda que desagrade algumas pessoas, porque ele prefere agradar a Deus do que agradar os homens. E cada ser humano que verdadeiramente tem Deus no seu coração, em primeiro lugar na sua vida está Deus. Ele vai preferir muitas vezes agradar algumas pessoas para poder agradar a Deus. Ele vai viver uma vida diferente das outras pessoas. E muitas pessoas vão olhar, seja homem, seja mulher, essa mulher de Deus, esse homem de Deus que tem Deus no seu coração, ela vai fazer aquilo que agrada a Deus, ainda que desagrade outras pessoas. E essas pessoas vão olhar para essa mulher de Deus, esse homem de Deus, e vão dizer que está doido, que está louco, que é besteira, que está perdendo tempo. Mas eu digo uma coisa: quem serve a Deus não tem nada a perder, só tem a ganhar. Quem serve a Deus não perde nada. Jovem, você não está perdendo a sua vida porque você está servindo a Deus. Mulher, você não está perdendo a sua vida porque você está agradando a Deus, você está servindo a Deus. Homem, você não está perdendo nada da sua vida por servir a Deus, por caminhar com Deus, por agradar a Deus. Se preocupe em agradar a Deus do que agradar o homem. O homem mente, o homem falha, o homem engana, o homem trai. Mas Deus não. Deus é verdadeiro e Deus é fiel. Prefira agradar a Deus do que agradar os homens. A sua preocupação, o seu sucesso aqui nessa vida, nessa terra, seja agradar a Deus do que agradar o homem. Ainda que você tenha que desagradar algumas pessoas, mas agrade a Deus. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, que é o hoje, é o agora. Antes que venham os dias do que você vai dizer, não tem mais prazer neles. Porque o verdadeiro prazer do ser humano é Deus que dá, a sua alma. O vazio que você sente aí dentro é a falta de Deus. A segunda coisa que a gente vê é que uma das mentiras que lhe contaram é que você pode servir a Deus, você pode dizer: não, eu tenho Deus no meu coração, mas deixa eu viver da vida do meu jeito aqui, deixa eu fazer o que eu quero. Essa é outra mentira. Porque aquele que serve a Deus, aquele que tem Deus no seu coração, ele não vive da mesma forma. A vida dele é transformada. Você não faz os seus gostos, não faz o seu querer. Por quê? Se você serve um Senhor, você é servo. E todo servo obedece ao seu Senhor. É como um patrão e um empregado. O empregado não vai chegar no trabalho e vai dizer: vou fazer isso e aquilo. Não, é o patrão que vai mandar. Senão você é expulso. Assim é com Deus. Você não pode dizer: Deus, eu faço do jeito que eu quero. Você não pode fazer isso. Se você tem Deus no seu coração, se você tem Deus no seu coração, você não vai fazer o que você quer, mas você vai procurar fazer a vontade de Deus. Você vai procurar agradar a Deus. Então, veja, quando a pessoa diz ter Deus no seu coração, ela diz ter muita fé, diz que ama a Deus, mas pelos frutos dela, pelas ações dela, você pode conhecer se de fato Deus está na vida dela. Porque tem muitos que dizem: eu tenho Deus no meu coração, mas vivem uma vida que parece que Deus nunca existiu para ela. Vive uma vida como se Deus não fosse nada para ela, e ainda abre a boca e diz: eu tenho Deus no meu coração.
Deus não é menino, Deus não é criança. A palavra de Deus está escrito: de Deus não se zomba e nem se deixa escarnecer. Porque o que o homem plantar, isso colherá. Aquele que planta o mal, colherá o mal. E quem planta o bem, colherá o bem. Se chama lei da semeadura. Você planta, você colhe. Você planta, você colhe. A colheita é obrigatória. E a palavra de Deus diz que aqueles que semeiam para os seus desejos, para a sua vida, que chamamos a carne, que são os seus desejos, da sua natureza, dessa natureza vai colher a corrupção, a destruição. Mas quem planta no Espírito de Deus, ou seja, faz a vontade de Deus, o que agrada a Deus, do Espírito de Deus colherá a vida eterna. E o terceiro ponto é que as pessoas dizem: há um só Deus. E é verdade, há um só Deus. Então você deve saber que também existe um só caminho. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Essa é outra mentira que te contaram sobre Deus. Todos os caminhos não te levam a Deus. Mentiram para você. Existe apenas um caminho que leva a Deus. Há um só Deus, um só Senhor e um só caminho que leva a Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo, porque Ele é a verdade de Deus revelada para a humanidade. Ele veio revelar Deus para o ser humano. Ele veio mostrar o caminho. E Ele disse: eu sou o caminho. Ele é esse caminho. Então, para que o ser humano possa andar com Deus e descender o seu coração, ele deve seguir esse caminho, que é o caminho do Filho de Deus. É seguir o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador. Porque há um só caminho, há um só Salvador, Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o caminho. Então quem entendeu no seu coração também aceita os seus mandamentos, os mandamentos do seu Filho, aquele que Ele ensinou, como Ele viveu aqui na terra. Então quando nós temos Deus no nosso coração, nós obedecemos a sua palavra, seguimos o caminho dele, do Filho dele, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus Cristo. Se disseram para você que você pode ter Deus no seu coração e viver na vida de qualquer jeito, desordenada, se disseram que todos os caminhos te levam a Deus, mentiram para você. Porque há um só Deus, e como também Ele revelou um só caminho, Jesus Cristo, seu Filho. Você não pode servir a dois senhores. Todo aquele que quer se fazer amigo de Deus, quer se aproximar de Deus, necessariamente ele vai romper com alguma coisa. Ele vai fazer uma ruptura com os padrões antigos. A palavra de Deus diz: não se conforme com os padrões desse mundo secular, mas seja transformado pela renovação da mente de vocês, para que assim vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O ser humano só pode experimentar essa vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, quando ele está alinhado com a sua palavra, quando ele tem a mente transformada, quando ele reconhece, ele olha para si e vê que nenhum dos seus caminhos pode te levar a Deus, senão o caminho do seu Filho Jesus Cristo. Então, se não te contaram isso sobre Deus, se disseram para você que todos os caminhos te levam a Deus, se disseram que você pode viver da forma que você vive e que você quer viver, os seus desejos, mentiram para você. Porque Deus, a palavra está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. A palavra de Deus também diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade significa ser separado para Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique com essa mensagem ao seu coração. Medite, reflita nela. Tenha uma manhã, uma tarde, de sábado abençoado, sua família e sua casa. Fique com essa mensagem. Guarde-a no seu coração, em nome de Jesus.